está na hora do quadro De Olho no Mercado de Trabalho. Ainda dois. E Goiás é líder na geração de emprego em 2024. A indústria tem um papel fundamental nessa colocação, elevando a produtividade e promovendo a transformação do Estado através da Federação das Indústrias e Comércio do Estado de Goiás, a FIEG. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio hoje o presidente da FIEG, Sandro Mabel. Bom dia, muito obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, Alex. É uma alegria estar com você, é uma alegria estar com todos os nossos telespectadores também. Esse é um assunto muito interessante. Pois é, então vamos lá, presidente. Como é que tem sido o esforço, da FIEG para atrair novas indústrias aqui para o nosso estado de Goiás e quais os resultados tangíveis, desse esforço em termos de geração de renda e de emprego? Nós temos trabalhado junto com o governo de Goiás. O governo de Goiás tem feito um trabalho de atração de empresas, mas a empresa, para vir para o estado, ela quer saber se tem mão de obra treinada, ela quer saber se tem local para se treinar mão de obra. Então, desde que eu entrei na Federação das Indústrias, há 5 anos atrás, eu coloquei uma meta, falei, aqui nós vamos treinar, se quiser implantar uma indústria de alfinete ou de foguete, nós treinamos para todos esses tipos de indústria. Está indo muito bem, temos treinado muitas pessoas, feito vários centros de treinamentos, nós temos trabalhado muito com o mercado de trabalho que exige cada vez mais profissionais qualificados. Temos requalificado as pessoas que estão no mercado, temos requalificado e qualificado os jovens, dando a primeira oportunidade para eles fazerem aí o seu estágio, o primeiro emprego, já atuando nas empresas. Então, isso é muito importante dentro desse mercado de trabalho. Presidente da FIEG, Sandro Mabel, para você que acabou de sintonizar o seu televisor aqui na TV Brasil Central, estamos recebendo ele, que é o presidente da FIEG, falando sobre industrialização, sobre emprego. Agora, presidente, eu queria saber o seguinte, de que forma que hoje a nossa indústria ela se apresenta para fora do estado e também para fora do país? A nossa indústria está cada vez mais competitiva, presidente. Eu falo isso porque nós sempre vimos que o filé mignon da industrialização no Brasil sempre foi aqueles eixos Rio, São Paulo, Belo Horizonte, alguns outros polos, como ali a Zona Franca de Manaus, temos também alguns outros estados. Mas como é que essa indústria de Goiás hoje ela tem se apresentado, ela tem melhorado? A gente tem percebido, grandes empresas de mineração aqui no estado, montadoras de veículo, essa indústria está mais avançada, porque antigamente ela era um pouco mais acanhada. Como é que tem sido isso hoje? Olha, nós temos visto essa indústria, Alex, crescer bastante, todos esses polos. Por exemplo, a indústria automobilística está contratando várias pessoas. A Caoa contratou, a Mitsubishi, a fábrica de tratores também, a John Deere. Eles precisam que qualifiquem essas pessoas. Então, nós temos trabalhado muito forte em cima dessa qualificação. Então, o que é o resultado disso tudo? Nós temos um Estado que tem uma vocação, um incentivo fiscal muito interessante, que é dado pelo governo. Nós temos um governador que tem colocado políticas de segurança, que isso atrai muito a indústria. O estado mais seguro do Brasil é Goiás. Nós temos visto aí políticas também de saúde importante. Então, dentro desse contexto, o que a indústria precisa? Temos matéria-prima lá, temos muita matéria-prima. Temos gente treinada? Temos gente treinada. Temos gente treinada para a indústria automobilística? Não temos num primeiro momento, mas treinamos imediatamente. A Caoa contratou 700 funcionários, nós fizemos uma contratação, um treinamento em tempo recorde para eles. Então, e assim são a indústria. Mineração está vindo com muita força, nós temos ajudado muito. O governo, novamente, através aí da Secretaria da Indústria e Comércio, através do governador, que ele mesmo pegou esse assunto de mineração. Eu sou presidente do Conselho de Mineração da CNI, e nós criamos um plano de mineração para o estado de Goiás. Isso está atraindo muitas mineradoras e cria muitos empregos em locais, o norte de Goiás, onde nós não temos tantas indústrias, esse pessoal emprega muita gente, e assim vai se desenvolvendo esse estado novo. Mas nós temos uma preocupação também com a capital. Sim. Goiânia foi uma cidade que, ao longo dos anos, ela não se industrializou. Então, ela está virando cada vez mais uma cidade de dormitório. As indústrias foram mais para a região metropolitana, né, presidente? Exatamente. Aparecida, Senador Canedo, Goianira, Trindade. Isso. Então, nós ajudamos muito levar essas indústrias, fazer vários polos industriais. Eu, desde o começo, Aparecida principalmente, nós trabalhamos muito, Senador Canedo, trabalhamos muito, atraímos muitas empresas. Mas Goiânia
foi ficando sem indústrias. E aqui você vai vendo as pessoas terem necessidade de utilizar transporte coletivo, que não é tão bom, a pessoa não perde muito tempo nesse transporte. Então, nós queremos, em Goiânia, começar um plano importante, por exemplo, o prolongamento da Goiás Norte. Vamos trabalhar para fazer o prolongamento da Goiás Norte, com a finalidade do quê? De lá no Primavera, fazer um polo industrial lá. Não precisa ser um grande polo. Presidente, era isso que eu queria entender mesmo. Nós temos área em Goiânia para esse tipo de desenvolvimento industrial? Nós temos pequenas áreas. E hoje, o urbanismo moderno, ele não quer saber mais um grande polo industrial como é o DAIA em Anápolis, como nós temos Goiás aqui, ou temos 5 aqui em Aparecida de Goiânia. As pessoas, nós precisamos levar o emprego aonde estão as pessoas. Hoje nós temos edifícios que metade é comercial, metade é residencial. Por quê? Porque o urbanismo moderno, no mundo inteiro, ele leva o emprego para onde estão as pessoas. Então, a região noroeste, super populosa. Então, se faz um prolongamento de uma Goiás Norte, coloca lá no fundo dela um distrito industrial. Então, ao invés de todo aquele pessoal pegar o ônibus e vir sobrecarregando o transporte coletivo, não. Nós vamos ter alguns indo, outros voltando, tem outros que vão de bicicleta trabalhar, é muito mais fácil. Então, Alex, essa visão de Goiânia, nós já estudamos isso, Goiânia tem várias pequenas áreas, 10 mil metros, 5 mil metros, 20 mil metros, então nós temos que criar esses polos pipocados em todos os bairros. Onde tem uma área, nós temos que criar um incentivo para as pessoas trabalharem perto da sua casa. A pessoa não quer gastar 1h30 de ônibus para ir trabalhar numa cidade vizinha, ela quer estar perto da casa dela, isso facilita o convívio com a família, fica menos cansado, tudo isso. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo com muita força aqui dentro de Goiânia. Agora, presidente, a gente percebe aqui em Goiânia, muitas vezes, as empresas, as indústrias também oferecendo vagas, mas tem um grande gargalo, que é a qualificação profissional dos nossos jovens. Nossos jovens precisam trabalhar, mas não têm qualificação. Como é que a FIEG vê isso? Nós estamos trabalhando intensamente. Todas as nossas escolas, temos quase 20 mil alunos no estado. Aqui em Goiânia, nós temos uns 8 mil. Nós estamos trabalhando intensamente, Goiânia, Aparecida, senador Canedo, nós vamos colocar uma escola lá agora. Nós estamos trabalhando intensamente para pegar os jovens e desde o nível médio eles já começaram a ser profissionalizantes. Nós vamos fazer um acordo aí com o governo estadual que também tem preocupação. Você viu essa escola de Aparecida, Sim. É uma escola que vai ter já formação profissional. Então, o SES e o SENAI querem fazer isso em parceria com o Estado, como nós estamos fazendo com alguns municípios. Não tem outra solução. Ou treina esse pessoal, ou nós vamos ter um monte de analfabeto digital que não vai conseguir operar as máquinas que estão chegando e tudo mais. Então, em todas as áreas, a mesma coisa no comércio, a mesma coisa no serviço. Então, nós estamos muito focados em treinamento dessa juventude e também um aperfeiçoamento de quem já está no mercado de trabalho, você precisa aperfeiçoar. As indústrias entenderam isso e cada vez mais estão chegando perto desses centros de treinamento. Pois presidente, inclusive a gente viu agora, produção, se puder repetir as imagens para a gente está vendo uma indústria cada vez mais automatizada e também temos a realidade hoje, né, presidente, que é a inteligência artificial. Isso. Então temos que ter jovens preparados para esse novo cenário. Alex, a inteligência artificial, eu em novembro fui com uma comitiva minha lá da FIEG para o Web Summit em Portugal, que é a maior feira de tecnologia que tem no mundo, e 2.600 expositores tinham lá. Nós assistimos 5 palestras no primeiro dia sobre inteligência artificial. Eu assisti nas palestras e falei, meu Deus do céu, nós estamos atrasados. E chamei meus diretores de educação, falei, gente, nós estamos atrasados. Eu falei, não, presidente, nós não estamos atrasados. No Brasil ninguém está fazendo isso, falei, ninguém está fazendo, mas no mundo está fazendo. Então nós vamos começar primeiro. Chamei a turma, falei, não quero nem esperar chegar no hotel. Vamos todo mundo para um cachorro quente que tinha lá no meio, que eu já tomei a decisão, o que eu vou fazer, onde eu vou cortar o orçamento. Cortei uns orçamentos, mostrei para eles o que nós íamos fazer. Aí, Alex, falei para eles, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero em janeiro todos os nossos 20 mil alunos tendo aula de inteligência artificial. O cara falou, presidente, mas não dá. Eu falei, não dá é uma palavra que não entra na minha sala. Sim. Quem está com não dá, não entra na minha sala, não. Tem que dar. Então, está aqui o orçamento, vamos cortar, vamos fazer. E aí começamos a fazer em janeiro, fevereiro, quando começaram as aulas, todas as nossas escolas passaram a ter inteligência artificial. Então, os nossos jovens do SESI, do SENAI, eles estão formando já muito forte em inteligência artificial. A mesma coisa nós temos que fazer com a escola pública. Então, nós queremos fazer isso daqui também em Goiânia, uma escola pública que possa realmente ter inteligência artificial logo para todos os alunos. Presidente, eu queria inclusive aproveitar a sua presença aqui para a gente falar da importância de um bom gestor.
Né, o senhor foi gestor de uma grande indústria aqui em Aparecida de Goiânia, o senhor já passou por vários cargos legislativos. Eu queria que o senhor, e agora, né, a gestão da FIEG também não é uma gestão fácil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância do bom gestor. O gestor na área privada, o gestor também na esfera pública, é preciso termos bons gestores, né, presidente? E como formar esse bom gestor? Então, você vê, a gestão é muito importante. Você pega o estado de Goiás, quando o governador entrou, o estado de Goiás estava moído, não era nem quebrado, era moído. É verdade. O governador pegou, foi trazendo pessoas, foi incorporando na equipe dela. Você vê mesmo aqui a Brasil Central, o tanto que evoluiu. E o governador foi fazendo e tirou o estado da dificuldade, fez muita coisa, tem dinheiro em caixa para fazer muito mais. Então, isso é uma gestão. Você pega já na prefeitura de Goiânia, nós temos problemas. Então, nós temos muitos problemas de lixo, de escola, desse negócio todo que você está vendo. Por quê? Porque quem está na prefeitura não é do ramo de gestão, entende? Então, não adianta a gente eleger pessoas que não têm uma experiência em gestão, não têm um treinamento em gestão. Por que isso? Porque, aparentemente, todo mundo fala, vou dar conta do recado. Mas Goiânia é como se fosse uma empresa de 8 bilhões de faturamento. Olha, o orçamento de Goiânia são 8 bilhões. É um negócio grande que não tem tamanho. Se a pessoa não tem experiência de gestão, então é isso que nós fizemos a vida toda. Eu faço gestão há 52 anos. Eu comecei com 13 anos de idade a ser treinado para gestão. E nós fazemos isso, eu fiz nas empresas, graças a Deus, ando bem, eu participei de várias outras entidades que nós fizemos gestão, e por último agora, lá no SESI e no SENAI. Lá nós tínhamos 10 milhões por ano só de investimentos. Nós passamos em 4 anos a ter 150 milhões com gestão. O dinheiro que tinha lá era o mesmo, nós só paramos de gastar uma parte e fizemos com que virasse investimento. Então nós estamos lançando escola para tudo qualquer lugar, uma festa. Gestão é tudo, pois em qualquer presidente. lugar. Inclusive também, se você pega aí, né, seja na esfera pública ou privada, né, um órgão, uma empresa que também está andando muito bem, se o gestor não souber fazer essa gestão com excelência, ele também pode, né, levar essa empresa a quebrar, essa esfera pública ter algum tipo de problema, né? Você pega o Íris, quando deixou Goiânia, e como está Goiânia hoje. Olha, a entropia é a tendência que a natureza tem à degradação e ao caos. Se você não fizer a coisa direita, a tendência é sempre degradar. Então, se você não fizer uma boa gestão, ela vai degradar. É o que acontece em todo o sistema. E a degradação é mais rápida do que a construção. Às vezes você degrada em 1, 2 anos, você degrada. Você consertar, às vezes, são 4, 5, 6 anos, entende? Então, essa visão que nós temos aí de gestão é exatamente por isso que nós estamos treinando todo o nosso pessoal. Todos os alunos que saem lá, eles começam a aprender desde o primeiro ano, pequenininho, 6, 7 anos, eles começam a aprender empreendedorismo, começam a aprender inteligência artificial, robótica, tudo, que vai dar para eles uma noção também de gestão boa. Seja o que ele vai ser um médico, ele vai ser o chefe da medicina. Se ele for um mecânico, ele vai ser o chefe da oficina. Ele vai sempre ser um líder. Por quê? Porque ele vai estar aprendendo também a fazer gestão. Presidente, eu queria também aproveitar a sua presença aqui, mudar um pouquinho de assunto, para a gente falar sobre a reforma tributária, né? Que inclusive essa semana já teve novos capítulos lá no Congresso. O governador Ronaldo Caiado tem sido um crítico contumaz da reforma tributária, porque ele vê com certeza que vai trazer sérios resultados, né, maléficos para a nossa economia. Como é que o senhor tem visto essa questão da reforma tributária? Sobretudo na questão das indústrias. De que forma que essa reforma, da forma com que ela foi aprovada, pode atingir as nossas indústrias? Com a mesma preocupação que o governador está vendo. A reforma tributária ela vai ter um aumento de carga tributária. Ela corre um risco sério de nós termos aí algumas indústrias saindo do nosso estado, que nós vamos perder a competitividade, porque a matéria-prima está lá perto de São Paulo. Você tem que trazer matéria-prima, processar, e o mercado também está mais lá perto. Então, se você não tiver uma competitividade para pagar esse frete, não adianta, por mais eficiente que você seja, você não tem competitividade. A reforma tributária tira isso muito. Então, nós temos que tentar minimizar esses efeitos na economia de Goiás, porque vai afetar não só a indústria, que se afeta a indústria, afeta o comércio, o serviço, afeta todo mundo. O governo arrecada, então isso é ruim para todo mundo. Então, nós estamos trabalhando forte lá com os nossos senadores, com os nossos deputados, que estão ficando em Brasília olhando esse assunto com muita rigidez e nós trabalhando, fornecendo informação para eles poderem debater por nós isso lá.
Tá certo. Nós, inclusive, estamos vendo aí no nosso caracteres, no nosso GC, Goiás é líder em geração de empregos em 2024. E eu queria até aproveitar também e perguntar para o senhor a que se deve isso, né? Goiás está despontando aí na geração de emprego, na contramão de muitos estados, né, presidente? Porque a gente percebeu que muitos estados ainda estão sofrendo com os efeitos da pandemia e Goiás não, fez uma curva contrária e tem conseguido driblar aí esses problemas do desemprego. Quando chegou a pandemia, o governador falou, vou fechar tudo. É um susto danado, a pandemia, todo mundo estava apavorado, vou fechar tudo, vou deixar só o supermercado aberto e as farmácias. Falei, governador, se o senhor fechar tudo, o supermercado, amanhã cedo não tem nem uma caixinha de palito de fósforo, a indústria vai estar parada, não tem como fornecer. Então, aí que está a visão também do gestor. Ele falou, não, então, peraí, então como é que é isso? Não, vamos transportar os funcionários assim, assado, cozido, isso deu A indústria goiana continuou funcionando, deu segurança para os funcionários e ela continuou funcionando. O que aconteceu com isso? Ainda mais ele médico, gestor ao mesmo tempo, não deve ter sido decisões fáceis. Isso não foi decisão fácil, mas foi precisa. E para nós, como um todo, foi bom. Por quê? Porque a pessoa, quando está dentro de uma indústria, ele não está andando na rua, ele não está nada, está com máscara, está com equipamento de proteção, então ele estava protegido lá dentro. E aí, o Alex, nós começamos a vender para estados que nós não vendíamos, a nossa indústria ficou sobrecarregada de pedidos. E isso foi muito bom, porque você compra do comércio também e a coisa vai andando. E isso daí fez com que Goiás ganhasse um destaque nacional importante nesse fornecimento e mantém isso. Então, nossa indústria continuou crescendo porque ganhou alguns mercados que ainda continuam nesses mercados lá. E, de uma maneira geral, ela acontece por quê? Porque você tem uma boa política de governo, de incentivos, você tem uma boa política de segurança. Tem muita gente que fala, vou botar minha indústria em Goiás, que lá é seguro. Olha que coisa impressionante, entende? Mas nos dias de hoje, você mandar um executivo para montar uma indústria num lugar que é inseguro, o cara não quer vir. Sim. Você tem dificuldade. Então, esse conjunto de ações que Goiás tem que fez com que a indústria crescesse fora do normal e a economia de Goiás crescesse fora do normal também, ou fora da curva brasileira, muito acima da média. Pois é, inclusive o senhor tocou num ponto muito interessante. Quais são os atrativos, presidente? O que essas indústrias realmente estão vendo em Goiás? Porque toda semana a gente, inclusive, tem feito coberturas de novos grupos, novas indústrias, novas companhias se instalando aqui no nosso estado. Então, é isso que eu te falei, um conjunto de trabalho. Uma companhia que se instalar aqui, uma média ou a grande, o governador recebe, ele pessoalmente recebe junto com o secretário da Indústria e Comércio. Então é diferente, o cara fala com o governador do estado. Onde que é outro estado que faz isso? Você tem a secretaria que tem agilidade, a Secretaria da Indústria e Comércio, a Secretaria da Retomada, eles têm agilidade para fazer as coisas acontecerem. Tanto que você vê a nossa indústria farmacêutica, o tamanho que ela ficou. E muitas indústrias estão vindo, mas muitas estão ampliando o seu tamanho. A John Deere mesmo anunciou 700 milhões de investimento, a Caoa quase 1 bilhão de investimento. São todos investimentos de indústrias que já estão instalados. Por quê? Porque acreditam em Goiás, acreditam no nosso crescimento, acreditam no governo, acreditam na estrutura que Goiás montou. Então, isso é muito importante e esse conjunto de ações faz com que Goiás seja uma escolha para trazer a indústria e para também aumentar ela. Essa é a preocupação do governador com a reforma tributária e nossa também, para que não se perca esse efeito que nós temos aí de incentivos e que também é um atrativo para se trazer indústrias. Tá certo. Queremos, então, mais uma vez aqui agradecer a presença do presidente da FIEG, Sandro Mabel. Ele que tem uma agenda extensa, mas ele conseguiu um espacinho ali para vir até aqui conosco, falar desse assunto muito importante, desses assuntos importantes, que é a geração de emprego e também a industrialização do nosso estado. Presidente, mais uma vez, obrigado. Alex, Volte muito sempre, obrigado. Traz sempre notícias boas de geração de emprego e de industrialização para nós. É isso daí. Tá certo? Um grande abraço para você e a todos Tchau. os nossos telespectadores.